Nossas boas-vindas, mais uma vez, aos amigos do Diálogo Espírita. O pouco com Deus é bastante. Com base neste ditado popular, nós vamos analisar aqui no tema livre questões envolvendo as provas da pobreza e da riqueza. O necessário e o supérfluo, as necessidades impostas pela civilização ou modernidade, a consciência tranquila e a fé no futuro como requisitos básicos à felicidade, o uso e o abuso dos recursos materiais. Esses são alguns dos tópicos que nós vamos tratar aqui. Além do tema livre e do Fonte Allan Kardec, nós temos o Espiritismo Responde com uma questão muito interessante. O telespectador quer saber se um espírito que acabou de desencarnar pode assistir ao seu próprio velório. E mais, diz ele, e em relação ao nascimento, existe essa possibilidade? Então, tudo isso a partir de agora para você. Nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre, colocamos aqui, para chamar a atenção, digamos assim, o ditado popular que diz que o pouco com Deus é bastante. Na realidade, a gente vai ver algumas questões aqui, tiradas das obras da codificação, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, em que trata de duas situações que envolvem dinheiro, envolve economia, a pobreza e a riqueza, se discute tanto, né? Mas, do ponto de vista, o que nós temos das informações dos Espíritos a respeito? Eu estou aqui na presença do Humberto e da Andréia, então vamos colocar aqui, tentar colocar num bloco só as seguintes informações. Primeiro, a questão do necessário e o supérfluo, né? Não sei como é que a Adriana, desculpe, como é que a Andréia vai colocar isso resumidamente, porque a gente precisa devido ao tempo. E, junto com isso, as duas questões, trechos de duas questões do Livro dos Espíritos. A de 716 diz assim: a natureza traçou limites de nossas necessidades, mas o homem insaciável, criando necessidades irreais. E na questão 926 diz: a civilização criou novas necessidades. É fato, à medida que se inventa o automóvel, o avião, os meios de comunicação sofisticados são novas. Acaba, eu diria como exemplo aqui, o celular. Hoje ninguém vive mais sem celular, não é verdade? Porém, muitas delas são fictícias. Ou seja, está reforçando o que diz na questão anterior. Quem sabe limitar e não inveja quem está acima de si, evita muitas decepções. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Andréia, um apanhado sobre isso. Bem, aqui eu acho interessante a gente tentar entender assim, né, que cada pessoa está num nível de desenvolvimento. Dependendo daquele nível de desenvolvimento que aquela pessoa tem, ela pode interpretar como mais necessário para a vida dela ter, por exemplo, um carro da marca X, ou uma casa de tamanho X, ou uma roupa que custa caro, ou uma viagem, ou alguma outra coisa que ela entenda ali que faz parte da necessidade dela. Isso depende de como ela conhece as leis divinas, de como ela aplica isso na vida dela. Se temos conhecimento da espiritualidade e que aqui é uma passagem para o nosso aprimoramento, tanto moral como intelectual, talvez a gente não se prenda muito nessas questões materiais, né? Então, a gente consegue lidar com o necessário. Aí o supérfluo vai ser menor, ou eu vou dividir mais, ou eu vou auxiliar mais, vou auxiliar aquelas pessoas que não têm nem o necessário. O fato é que se a pessoa for muito egoísta, ela vai achar que ela precisa de tudo. Ela vai achar que aquilo não é suficiente. Então, aqui que entra o descontrole. Porque se a gente trabalhasse com o necessário, por exemplo, se eu já tenho 10 sapatos, por que eu vou querer mais 10 novos, ou de tal marca, ou que seja de outro valor? E é isso que faz a curva ficar desequilibrada. 2, 3 carros, 2, 3 carros, ou uma casa gigantesca.
não é? Então depende da condição moral desse indivíduo para saber fazer esse equilíbrio. E essa condição moral ela é gradativa, ela não é imediata. Então a gente vive muito esse mundo aqui de desequilíbrio por conta disso. Especialmente quando as pessoas preocupam-se pouco com a religião e particularmente com a religiosidade e mais especificamente ainda com a sua essência, que é o espírito, na verdade, não o corpo. Aí, Humberto, na questão 922, Allan Kardec faz uma pergunta, diz mais ou menos assim, em resumo, às vezes o que basta a felicidade de um, vejam que há uma sequência, né? Até na numeração das perguntas. Às vezes o que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Mas qual seria a definição de felicidade? E aí os espíritos responderam, para a vida material, a posse do necessário, de novo, do necessário, não do supérfluo. Para a vida moral ou espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, como é que você vê rapidinho, que a gente vai continuar nesse tópico aqui, mas deixa eu falar um pouquinho especificamente sobre isso. Wilson, eu penso que aí é o equilíbrio, né? Como diz, a posse do necessário. O que é a posse do necessário? Ela tem um intervalo de variação para cada um de nós, né? Como você citou no começo, a tecnologia hoje, ela é fantástica e é necessária, mas se existem aviões para viajar, eu preciso ter o meu avião, não é verdade? Ou nós podemos ter um avião coletivo e quando eu precisar viajar, é mais ou menos essa ideia, não é verdade? O que é necessário para mim ter, né? Como a Andrea falou, eu posso ter a minha casa, qual que é a minha necessidade da minha casa? É uma casa de determinado tamanho, né? A partir do momento que eu preciso ter 3, 4 casas, assim, aí o que acontece? Aí vira, eu já creio que é o excesso de egoísmo, a completa falta de entendimento da necessidade espiritual do próprio ser para evoluir, e isso é um problema, porque isso é sofrimento. A posse de muitos bens, de muito patrimônio, é um sofrimento, porque a pessoa se escraviza naquilo, né? E ela, para manter aquilo e para aumentar mais o patrimônio, porque vira sempre uma necessidade maior, dizem que quanto mais tem, mais quer, é mais ou menos isso, uma doença egoística do ser humano, que afeta quando a pessoa se descontrola e esquece o outro lado da vida, vira um sofrimento, uma busca incansável e sofrida. É bem isso. Eu acho que quando a pessoa não tem e não sabe se contentar com aquilo, repetindo-se, a felicidade materialmente falando, é a posse do necessário, ou seja, comida, medicação, teto, condições de estudar, lazer, está tudo incluso, né? Mas quando ele começa além querer mais do que pode, para ele cria a frustração, a angústia de não conseguir. E aquele que tem, como se diz, também quer sempre mais, e é mais difícil administrar. Ele perde a paz quando ele tem muita coisa, porque ele tem que ficar só pensando como cuidar do dinheiro, das coisas que ele tem. Não sei, é fazenda para cá, é casa é o sítio, é um monte de recursos em espécie ou não, a família tem que cuidar, né? Então ele acaba perdendo a sua paz interior, cuidando apenas do exterior. Então vejam, na questão 927, a gente analisando, a gente tira algumas conclusões. Essa fé no futuro, agora ficando exclusivamente no futuro, no caso da fé, inclui a compreensão de que, primeiro, a falta do necessário pode ter por causa a sua própria culpa. Ele não tem por quê. Talvez pela preguiça, pela negligência, pelo abuso. Mesmo que seja culpa de outrem, aí entra o problema de desigualdades sociais, que os espíritos dizem que é uma criação humana, não é criação de Deus, não é imposição de Deus e tal. Mesmo que seja culpa de outrem, a justiça divina, através de leis perfeitas, se encarregará de premiar segundo os atos praticados de cada um. E terceiro, melhores condições materiais. Coloquei aqui entre parênteses, riqueza. Diz os Espíritos, quem não a tem hoje, já teve ou a terá. Exatamente. É porque, na verdade, a gente tem que olhar num contínuo, né? Não só
num recorte do agora, né? Essa pessoa que tem essa fortuna, como a gente falava agora há pouco, ela tem responsabilidades, ela tem um compromisso moral muito maior do que a pessoa que não tem esse recurso, porque ela tem que conduzir outros seres, e ela não pode desvirtuar esses outros seres. Então, por exemplo, é necessário porque faz parte da lei do progresso, e a lei do progresso é isso. A pessoa que tem mais condições materiais vai ter que ajudar as pessoas que têm menos condições materiais. Só que aí ela se perde naquela ambição, ela se perde naquele egoísmo e é muito comum a gente ver de empresas gigantescas que tratam mal seus funcionários, que pagam salários muito baixos, que não dão nenhuma condição de vida ou melhoram a condição de vida daquela família lá que trabalha para aquela empresa. Então, isso vai ser a obra dele, então, cada um segundo as suas obras. Se ele tem grande fortuna e não consegue auxiliar, ele vai responder por isso. Então, a ideia é reconhecer que é necessário, mas trabalhar sempre em prol da comunidade, né? Em prol do outro. Talvez para ele seja necessário, né, em algum momento, ter aquele recurso, né? Mas ele está auxiliando aquelas pessoas que são subordinadas? Os espíritos dizem que a prova da riqueza pode ser mais perigosa do que da pobreza. Porque a pobreza ela vai fazer com que o indivíduo se torne mais paciente, mais humilde, vai trabalhar mais, normalmente são pessoas que se agarram mais à fé em Deus, etc. E o rico tem todos os riscos de cometer deslize, de usar mal essa riqueza. Então, para ele, o futuro... Não à toa, Jesus dizia que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. A gente já comentou aqui como é que é essa interpretação. Eu queria só, ainda temos algum tempinho, a gente precisa analisar o seguinte aqui. Há duas situações, né? Então, para quem vivencia, Humberto, a experiência da escassez, primeiro, a compreensão das razões da escassez. Pode ser expiações, pode ser provas, né? A lei de causa e efeito. E a resignação e paciência que é para aceitar, que foi o que eu acabei de colocar. Um terceiro item também, fé em Deus e em si mesmo. A pessoa tem que ter otimismo para mudar a situação, para acreditar que pode mudar e que ela pode ter mérito para isso, né? Sobre o futuro que pode melhorar. E não alimentar a inveja de quem tem mais. Tá? Isso é para quem não tem. Agora, para quem possui, a prova está em combater o egoísmo que escraviza e não sabe dividir, combater a ambição desenfreada que supostamente justifica a busca contínua e doentia de ter sempre mais. Dá para você pegar um pouquinho disso aí? Então, são dois tipos de prova que provavelmente todos nós passamos por uma e depois por outra. Né? Então, essa é a lapidação que fazemos nos nossos valores, né? Nos nossos princípios, na nossa moralidade ao longo das encarnações. Mas Jesus deu a receita. Naquela passagem do lírio, olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros que se alimentam, Jesus deu a receita, o resto ser-vos-á dado por acréscimo. Então, aquele que está na prova da pobreza e está rebelde, está revoltado e não está aceitando nada, ele não está permitindo que lhe seja dado o restante, né, por acréscimo. E aquele que está na prova da riqueza e que também está abusando e está se entregando ao seu egoísmo, à sua ganância, da mesma forma ele não está aproveitando aquilo aquela oportunidade que lhe é dada para ele desenvolver também os valores contrários nessa sua aprovação da encarnatória. André, quer acrescentar algo mais? Sempre que a gente reencarna, a gente está dentro de um planejamento, né? Nem sempre a gente cumpre esse planejamento. As duas provações são bem pesadas, né? Tanto lidar com a privação, que é não ter acesso, isso é muito difícil, como ter muito acesso e não se perder pela ganância ou pela comparação, né? Porque já viu, pode ter um carro X, mas tem sempre um carro mais luxuoso que aquele, né? Alguém pode ser dono de muitas propriedades, mas sempre terá alguém que é dono de uma cidade, ou dono de uma ilha, ou dono... E aí começa a crescer uma comparação, não é?
E aí a pessoa vai se perdendo nisso. A gente vê isso o tempo todo nos noticiários, né? De pessoas que gastam, por exemplo, numa diária de um hotel lá na Ilha Maldivas, $200 mil. Então, será que é necessário? O quanto ele poderia auxiliar, né, num instituto de pesquisa, numa outra área que pudesse beneficiar mais pessoas. Mas ele não pensa assim. Né? Existe uma... E aí, para a gente fazer o arremate aqui, essa frase lá do início do título, o pouco com Deus é bastante. Na interpretação de vocês, ela chega a ser verdadeira ou é apenas uma ilustração e não tem... Eu até acrescentaria, faria uma pequena mudança. O pouco com Deus é o bastante. Né? Se você trabalhar a tua espiritualidade, se você trabalhar teus valores, o resto virá por o que você colocou lá, oportunidade. É a questão da fé, né? A pessoa quando está receptiva às boas vibrações, às influências positivas do Espírito, e em resumo, da interferência de Deus, ela acaba sendo premiada, digamos assim, né? No seu trabalho. Então ela está receptiva às boas inspirações, ela pode talvez não mudar de patamar, como se diz, não vai se tornar milionária só porque ela tem bastante fé em Deus, até porque talvez naquela existência a prova dela não seja essa. Mas vai favorecer, ela vai viver em paz com aquele menos. E não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Sempre vai aparecer uma ajuda. No momento certo, alguém vai se solidarizar com ela, vai estender a mão e ela vai conseguir seguir em frente. Né? E já aquele que usa mal a riqueza, como diz também um outro ditadinho, né? Que quanto mais alto, pior o tombo, né? Então, muitas vezes, o indivíduo tem muito... Porque às vezes ele até permanece rico, mas acontece que perde, por exemplo, a saúde, daí quando ele juntou a vida inteira, quando ele pensa em usufruir, ele está à beira da morte. E aí o que adiantou? Não adiantou nada. Né? Então, eu acho que acima de tudo, nós temos que ter equilíbrio nos nossos atos. E ser contentado com o que a vida nos oferece, porque geralmente é escolha nossa de vida passada também. Não é a imposição de Deus, né? É o que a gente pediu e a gente tem. Ok? Grande abraço. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, hoje no quadro O Espiritismo Responde, nós temos a seguinte pergunta: tem espíritos que assistem o próprio funeral? E o nascimento, o espírito assiste? Então, para respondermos essa questão, nós iremos recorrer ao Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação feita por Allan Kardec. Lá na questão 327, Kardec faz exatamente essa pergunta para os espíritos superiores. O seu espírito assiste o seu próprio funeral? E eles vão responder que sim, que é possível do espírito assistir o seu próprio funeral. Ele tem essa possibilidade, dependendo do seu grau de evolução e a maneira como ocorre o seu desencarne, a sua morte. Então, nós vamos saber que quanto mais apegado à matéria, quanto mais materialista, mais difícil é essa separação do corpo físico e o espírito deixar esse invólucro material e retornar à pátria material. E nesse momento que acontece a morte, vamos assim dizer, o espírito entra num estado de perturbação, que é um estado ali, o momento da transição entre a vida material e a vida espiritual. Se ele vai assistir ou não o funeral dele, vai depender muito da vontade e o grau evolutivo dele, que pensa, quando ele está deixando o corpo material, ele está retornando à pátria espiritual, ele está liberto. E qual é a finalidade, o objetivo dele de ficar assistindo uma cerimônia que nada mais é
material, é aqui para nós na Terra que é importante. Né? Nós ficamos pensando assim, será que no meu funeral os meus amigos vão me elogiar? Eles vão contar piadas? O que eles vão falar que me amava ou não? Para um espírito evoluído, isso não tem a menor importância, mas ele tem sim essa possibilidade. Agora, no nascimento, ocorre ao contrário. Né? Desde o momento da concepção, o espírito já tem um corpo designado. Então, já tem um corpo lá separadinho para ele reencarnar. E durante a concepção até o nascimento, ele vai então sofrendo, né? Ele vai se preparando. Sofrendo não seria bem o termo, mas ele vai perdendo a sua memória, ele vai entrando como se num sono, para que ele possa então, no momento do nascimento, ter o esquecimento total do passado. Então, no momento da transição, tanto o espírito que está retornando à pátria espiritual, como o que está vindo da pátria espiritual para a matéria que está nascendo, esse momento eles não têm consciência. E o espírito que está retornando, ele só vai recobrar a sua consciência gradativamente, à medida que ele vai desenvolvendo, né, que ele vai recobrando a sua identidade, a sua consciência quanto espírito. Então, no momento do nascimento, que é um momento muito mais difícil, porque ele está vindo do plano espiritual para o plano material, esse momento é muito mais difícil para o espírito e ele então não tem esse acesso, nem quando desencarna e nem quando encarna. Então, eu convido a todos vocês a lerem, a estudar o Livro dos Espíritos, principalmente a questão 327 e a questão 352. Também convido a todos também para a leitura do livro O Céu e o Inferno, que tem um capítulo específico desse assunto. Um abraço a todos e boa leitura. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos discutir a respeito de um tema que muitas vezes dá controvérsia nas casas espíritas e principalmente causa alguma impressão, às vezes até assustadora, desagradável, nos frequentadores de centros que são admitidos às reuniões de comunicação com os espíritos e veem, ou de passe, e veem que o ambiente está bem penumbra, bem escuro, saem de um salão iluminado, entram numa sala obscura, às vezes ficam até preocupados, né, com aquela escuridão. E há muito questionamento se isso realmente faz parte da doutrina espírita ou foi um hábito adquirido ao longo do tempo que se incorporou aos costumes, mas não tem fundamento doutrinário. Nós procuramos pesquisar, achamos muita menção ao assunto, geralmente aconselhando que se faça uma certa penumbra, que se acenda uma pequena luz, que se tenha uma certa obscuridade no ambiente para facilitar até a concentração. Procuramos em Kardec e a única coisa, né, direta encontrada em Kardec está no Livro dos Médiuns, no item 189, numa comunicação de Erasto, em que exatamente sobre manifestações físicas, materialização, transporte de objetos, etc., ele menciona que alguns médiuns são acostumados, né, ou só conseguem produzir os fenômenos através deles em ambiente obscuro. Mas o espírito Erasto diz que isso não é necessário para a maioria das pessoas, que todos os fenômenos mediúnicos podem ser produzidos em plena luz e que a penumbra favorece um estranhamento e às vezes até, quando as pessoas não são sérias, né, a ocorrência de fraude, simulações.
Então, o espírito Erasto desaconselha a penumbra, exceto quando seja absolutamente considerado essencial para alguns tipos de mediunidade. Na maioria dos casos, ele acha preferível que as comunicações, as sessões mediúnicas mesmo, se deem à luz natural. Procuramos alguns outros autores, como Leon Denis, Hermínio Miranda, André Luiz, no seu livro Obsessão, o Espírito, que editou o livro, né? Do Leon Denis, No Invisível, Aparições e Materializações de Espíritos, e nós vimos que, em geral, a maioria desses textos doutrinários se refere a comunicações de efeitos físicos, em que há materialização de espíritos e em que as experiências científicas feitas por Sir William Crookes e outros mostram que a luz viva feita de repente no ambiente de materialização de espíritos, ela tem um efeito dissolvente sobre os fluidos, sobre o ectoplasma do médium reunido, e a aparição não consegue se manter visível em plena luz. Mas tirando os fenômenos de efeitos físicos, de materialização, me parece, concluindo com Kardec, né, nas comunicações de Erasto e dos outros estudos feitos, que não há necessidade de obscuridade e penumbra em todas as reuniões mediúnicas. Para a psicografia, para a psicofonia, por exemplo, é indiferente estarmos num ambiente iluminado ou escuro. Às vezes, a luz muito viva dificulta, é verdade, uma certa concentração, né? Propicia distração, então pode ser uma luz mais discreta. Mas o ambiente de absoluta penumbra, como às vezes a gente vê, é totalmente desnecessário, pelo que nos diz Kardec, a não ser que nós estejamos participando de sessões de efeitos físicos de materialização. Então, temos que ter mais estudos a respeito do assunto, mais cuidado, até porque atualmente, né, o doutor, por exemplo, os estudos sobre a pineal, feitos pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira, mostram que ela tem um efeito preponderante, talvez, nas comunicações, e a pineal segrega melatonina, que é sensível à luz. Então, talvez haja ainda muito conhecimento, muito assunto a ser pesquisado sobre a matéria. Mas, em nossa experiência prática, verificamos que na psicografia e na psicofonia usuais, a luz ou a obscuridade são absolutamente irrelevantes, porque as energias são absolutamente de natureza espiritual e material, sendo de forma diferente nas sessões de efeitos físicos. Vamos continuar a estudar o assunto para termos conclusões mais amplas e mais profundas sobre a matéria. Muita paz.